Bom dia, meus queridos! Que alegria voltar a encontrar com vocês, mesmo que seja à distância, né, gente? A gente não queria que fosse assim. Queria muito que a gente tivesse reunido lá na escola, que a gente pudesse dar aquele abraço de início de ano, fazer nossa oração juntos, mas isso ainda não é possível. Se Deus quiser, será possível brevemente. Enquanto não é possível, estamos nós aqui para manter nosso ritmo de estudo, para aprender da mesma maneira que a gente aprende lá na sala. Então, para os alunos novos, eu sou a Patrícia, sou professora de Química. Para os antigos, tia Pati, né? Então, temos muita coisa para aprender durante esse ano. Esse ano vai ser um ano decisivo na vida de vocês. Vocês sabem que muita gente já vai ingressar, vai botar o pezinho lá dentro da universidade esse ano através dos programas de seleção, PISME e outros programas que tem aqui na região também. Então, eu espero que vocês estejam bem dispostos, porque a nossa batalha vai ser feroz, seja de perto, de longe, nós estamos dispostos a aprender e a ter sucesso, ok? Vocês sabem que a gente tem o nosso grupo lá de Química, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem falar. Se ficarem com vergonha de falar no grupo, fala no privado, meu número tá lá, me chama no privado. Se eu não responder na hora, pode deixar que eu vou responder depois, é porque naquele momento ali eu não pude responder, tá? Mas depois eu respondo. E nós vamos programando, vamos vencendo as dificuldades juntos. Vocês sabem que podem contar comigo, tá? Para qualquer coisa. Eu vim para facilitar a sua vida, para tornar o estudo uma coisa mais agradável. Não quero que vocês vejam a química com olhos de que é impossível aprender, é difícil, é chato, não. Eu quero que vocês vejam a beleza da química, tá bem? Então, nós vamos dessa vez botar os pés na química de uma vez por todas e aprofundar todos os conteúdos que até agora, de uma forma geral, nós vimos de uma maneira bem leve, bem por cima. Agora não, ensino médio a gente vai aprofundar o máximo que a gente puder. Tem muita coisa nova, muito nome diferente para a gente aprender esse ano. E nós vamos começar com força total. Às vezes você vai ver a matéria e vai falar assim, ué, Patrícia, eu já aprendi isso ano passado. Já, mas você aprendeu de uma forma bem light. Agora não, agora nós vamos aprender a fundo. Combinado? Então vamos começar? Vamos juntos aqui para a gente poder compartilhar nosso quadro e eu vou ensinando para vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a química em si. Então, existem muitos textos hoje na internet, muitas reportagens que falam sobre como as pessoas veem a química no nosso dia a dia. A gente sabe que nem sempre a química é vista com bons olhos. Por quê? Porque as pessoas, de uma maneira geral, elas acham que química tem a ver com coisas ruins apenas. A gente sabe que isso não é verdade. A química, ela está associada a muitos avanços benéficos para a sociedade.
A gente tem, ó, é aquilo que a gente vem falando ao longo do tempo. Nada que acontece na nossa vida está isento de química hoje. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente calça, o ar que a gente respira, tudo está relacionado com química. Existem as coisas ruins que o homem fez mau uso e por isso hoje a gente paga um preço alto? Existem. Então, nós temos aí, o principal é a poluição, né? Que gera tantos resíduos que vão prejudicar a nossa vida no futuro, isso é fato, né? A forma como hoje a gente lida com a energia nuclear, com a radioatividade em si, isso aí vai ter sim prejuízos lá no futuro. Hoje nós temos uma quantidade de remédio imensa à nossa disposição, coisa que até alguns poucos anos atrás não existia. Vocês sabem que os antibióticos, por exemplo, que são medicamentos que são imprescindíveis nas infecções que hoje nós lutamos contra, esses antibióticos eles foram descobertos aí em 1950, tem pouquíssimos anos que a gente usa antibiótico. E hoje o homem faz uso dessas medicações de uma maneira meio que irresponsável, a gente sabe disso. Então, isso tudo, gente, vai ter um preço lá na frente, nós sabemos, né? Esse preço vai ser muitas vezes caro, mas depende de nós educar as próximas gerações para que a química seja usada de forma que ela venha a trazer benefícios para as pessoas e que os malefícios eles sejam minimizados ao máximo. Então, por exemplo, aos combustíveis, que é um problema que aparece em tudo quanto é prova de PISM, de Enem. Hoje a gente usa a quantidade de carros, de motos, de veículos de uma maneira geral. No trânsito, ela é muito maior do que há 10 anos atrás. Esses combustíveis, eles eliminam uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera. Sim, mas o homem já vem tentando fazer esse combustível limpo há tempos. A gente já vem tentando através de outras maneiras. Por exemplo, os carros até uns anos atrás, eles funcionavam sem uma pecinha chamada catalisador. O catalisador ele foi inventado exatamente para isso. Para quê? Para reduzir a toxicidade desses gases que são emitidos. Hoje a gente já está tentando um combustível que seja limpo. Ah, é o carro elétrico. Então, existem sim alternativas. A gente precisa se colocar atento a isso e ver essa necessidade o mais rápido possível, conseguir suprir essa necessidade o mais rápido possível. Porque a evolução, os avanços, eles são inevitáveis. A vida humana, ela evolui normalmente. Só que essa evolução, ela traz, sim, coisas ruins juntos. Só que à medida que a gente detecta esses malefícios, a gente precisa estudar e se dedicar para quê? Para reduzir eles ao máximo, tá? Então, olha só, vamos voltar lá. Vamos começar falando bem do básico. Essa química que também atua, que a gente precisa melhorar no que diz respeito às coisas ruins, ela traz muitas coisas boas. Então, não permita que uma pessoa fale indiscriminadamente da química. Fale, ah, não, a química é ruim. Ah, um produto com química é um produto ruim. Não, não é. Todos os produtos, praticamente, eles têm química envolvida. Depende de como que isso é levado até as pessoas, tá bem? Então, vamos começar lembrando aquela parte bem simplesinha que nós estudamos sobre os estados físicos da matéria. Então, o que que nós estudamos? Nós estudamos que existe lá... Ah, eu coloquei no lugar errado. Peraí, deixa eu voltar esse slide lá para cima. Nós estudamos que existem... Hoje nós vemos no ensino fundamental e no ensino médio
três estados físicos, que são o estado sólido, líquido e gasoso. Existe sim o quarto estado, que é o plasma, mas a gente ainda não estuda ele no ensino médio, tá? Ele ainda está sendo configurado, nós vamos estudar ele mais para frente. Aí, gente, outra coisa que a gente precisa saber: como as moléculas ou os átomos ficam no estado sólido? A gente sabe que no estado sólido, as moléculas ou átomos, eles ficam muito juntinhos uns dos outros, bem coladinhos, sem espaço entre os átomos e moléculas. Então, isso não permite movimentação entre eles. Não há choques, não há movimento entre eles. No estado líquido, a gente sabe que isso é um pouco diferente. Já existe um espaçozinho entre um átomo e outro. Existem choques, existe movimentação entre eles no estado líquido. E no estado gasoso, a gente sabe que esse espaço, essa distância entre eles é maior ainda, né? E o que isso acarreta? Olha só, esse fato deles estarem muito próximos uns dos outros faz com que o estado sólido, por exemplo, olha essa caneta está no estado sólido. O fato dos átomos estarem colados uns nos outros faz ela ter forma constante. Então, ela tem o formato de quê? De caneta. Se eu pegar ela e colocar dentro de uma panela, ela vai adquirir o formato da panela? Não, ela vai continuar com o formato da caneta, porque os átomos dela têm forma própria. Então, a gente diz que o estado sólido apresenta forma constante. O estado líquido, não. Olha o que acontece com o estado líquido. Vamos pensar, por exemplo, no caso do leite. Então, você tem lá o leite. Você foi na padaria e comprou um leite de sacolinha. Qual que é a forma dele? É a forma retangular da sacolinha. Você foi lá e abriu a sacolinha e colocou o leite dentro da panela. O que aconteceu? Ele adquiriu o formato da panela. Por quê? Porque existe movimentação, existe maleabilidade entre os átomos. Então, eles adquirem a forma de onde eles estão. Então, no estado líquido, a gente diz que a forma é variável. Ela depende de onde ele está. E no estado gasoso? No estado gasoso é pior ainda. Por quê? Pensa, por exemplo, no gás de cozinha. O gás de cozinha ele fica preso lá dentro do botijão. O botijão é um espaço pequeno. O espaço pequeno, a gente diz que a pressão lá dentro é grande. Por quê? Como o espaço é pequeno, ele faz com que as moléculas que estavam muito separadas tenham que fazer o quê? Se aproximar, porque elas estão apertadinhas lá dentro. Então, elas se aproximam umas das outras. Por isso que, quando você pega o botijão, levanta e balança, o que você encontra lá dentro é o quê? É um líquido. Aí você vai falar, ué, Patrícia, mas o gás de cozinha é líquido? Não. Dentro do botijão ele é líquido. Por quê? Porque lá dentro o espaço é pequeno, então ele obriga as moléculas a ficarem próximas. Então elas ficam no estado líquido. Só que quando você abre a válvula, que ele sai no buraquinho e chega aqui fora e encontra todo esse espaço, imediatamente o que as moléculas fazem? Elas se separam umas das outras e ele volta para o estado gasoso. E esse estado gasoso, ele tem forma constante? Não, ó. Quando ele está dentro do botijão, ele adquire a forma do botijão. Se você abrir ele dentro de um quarto, abrir o bujão dentro de um quarto, ele vai tomar o quarto todinho, vai adquirir a forma do quarto. Se, igual a gente vê geralmente em filme, o cara esquece o gás aberto e vai para a rua. Quando ele volta, que ele acende a luz dentro de casa, explode tudo. Por quê? Porque aquele gás saiu pela válvula e tomou conta da casa toda. Ele
tomou conta de todos os espaços. Na hora que você acende a lâmpada, dá a faísca entra em contato com aquele gás e explode. Então, ele não fica preso só lá dentro da cozinha. Não, ele se espalha. Por quê? Porque o estado gasoso também tem forma o quê? Variável. Ok? Então, quanto à forma e quanto ao volume, olha o que acontece com o volume. Estado sólido, como que a gente prevê, como que a gente sabe o volume de uma substância sólida? Volume de líquido, gente, é muito fácil. Você vai lá, pega um copinho, o copinho tem lá 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml. Você vai lá, põe o líquido e mede qual o volume, é fácil. Agora, como que eu meço o volume de um sólido, igual essa caneta, por exemplo? Como que eu vou medir? Eu pego um copo, coloco, por exemplo, 200 ml de água lá, 300 ml de água. E aí eu vou lá e mergulho essa caneta lá dentro. Mergulho de forma que ela fique submersa. Aí eu olhei, tinha 300 ml dentro do copo. Depois que eu mergulhei a caneta, passou a ter 350. Então, quer dizer que a minha caneta, ela ocupa qual volume? 50 ml. Aí eu descubro o volume do sólido. E o volume do sólido, ele também é sempre o quê? Constante. Se eu mergulhar essa caneta no copo, ela vai ter um volume. Se eu mergulhar essa caneta na panela, ela vai ter o mesmo volume. Então, esse volume ocupado, que é o volume de água que foi deslocado quando eu coloquei essa caneta, ele continua o mesmo. Por isso que a gente diz que o sólido ele tem o quê? Volume constante, certo? Já o líquido, o que acontece? Eu comprei essa colinha de leite, 1 litro de leite. Abri essa colinha, coloquei dentro da panela. Qual o volume dentro da panela? 1 litro também. Então, meu volume do líquido, ele também é constante. Ele permanece o mesmo. O que muda é a forma, dependendo do lugar onde ele está. Agora, e o gasoso? O que acontece com o volume do gasoso? Olha só, o gasoso estava dentro do bujão, ele estava ocupando um volume lá dentro. Se eu abrir ele na cozinha, com a cozinha fechada, ele vai ocupar o volume da cozinha toda, que é muito maior. Agora, se eu deixar a porta da cozinha aberta, ele vai ocupar a casa toda, que é maior ainda. Então, o volume do gasoso também é um volume o quê? Variável. Porque as moléculas podem se separar muito e aí elas ocupam grandes espaços, tá? Isso aqui, então, é muito importante que vocês saibam, que são as características de cada estado físico, quanto à forma e o volume, ok? Agora, olha só, a gente sabe que as substâncias, elas podem ser encontradas nos 3 estados. E elas podem mudar de um estado para o outro. Pode mudar de estado físico. Essas mudanças de estado esse ano precisam estar na pontinha da língua. Então, a substância, por exemplo, que passa do estado sólido para o estado líquido, é aquela substância que derrete. Então, o processo chama-se fusão. Vocês vão se lembrar disso. Nós estudamos no 8º, estudamos no 9º, não é? Então, fundir é a mesma coisa que derreter. A substância que passa do estado líquido para o estado gasoso, o processo chama-se vaporização. Essa vaporização quer dizer, está virando vapor. Essa vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Ó. Vocês vão lembrar aí, ó. Tipos de vaporização. Quais os que a gente tem, ó? Temos a evaporação, temos a ebulição e temos a
calefação. Aí você vai falar, ué, Patrícia, mas não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a passagem do líquido para o gasoso? É, tudo a passagem do líquido para o gasoso, mas de maneira diferente, ó. A evaporação é a passagem lenta. A ebulição é a passagem rápida. E a calefação é a passagem instantânea. Como? A evaporação ocorre na temperatura ambiente. Então, você não precisa aquecer no fogo, não. Tipo roupa no varal, roupa secando no varal. Então, se eu tenho roupa lá pendurada no varal secando, eu não preciso levar para o fogo, levar para o forno, não. Na temperatura ambiente, aquela água que está na roupa vai passar do estado líquido para o gasoso. Ebulição é quando eu levo para o fogo e forma o quê? Ó, bolhas. Então, formou bolha. Ferveu, então quer dizer que ebuliu. E a calefação é aquela passagem instantânea. Por exemplo, quando você está passando roupa, aí você vai lá, joga um pouquinho de água na roupa, pega o ferro quente e passa por cima daquela gotinha de água. Aí o ferro faz tss, e a aguinha some, não é assim? O que aconteceu? O líquido passou para o gasoso instantaneamente. Então, esse processo chama-se calefação. É importante que vocês saibam a diferença de um para o outro para poder identificar cada um, tá? E agora, ó, se eu tiver substância gasosa e ela vier para o estado líquido, como é que chama, ó? Condensação. Todo mundo lembra aí do caso da chuva. Você tem lá um monte de vapor na atmosfera, esse vapor resfria, quer dizer, a temperatura cai e ele passa do estado gasoso para o líquido e chove, certo? Quando eu tenho o líquido que vira sólido, esse aqui ninguém esquece, ó. O líquido que vira sólido é a solidificação. Que é o mais fácil de todos. Não podemos deixar de falar também, ó, da passagem direta do sólido para o gasoso. Ah, Patrícia, tem jeito disso acontecer? Tem. Quem lembra aí da naftalina? A naftalina é aquela bolinha branca que espanta barata. Ela está em qual estado? Sólido. Aí você vai lá no guarda-roupa, coloca ela lá dentro do guarda-roupa e ela passa para o estado gasoso, direto ela passa para o gasoso. Ela não passa pelo líquido. Esse processo, gente, chama-se sublimação. Vocês vão lembrar dele, que a gente também já falou. E o processo inverso, olha, do gasoso para o sólido. Nossa, ficou torto, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer um melhorzinho. Do gasoso direto para o sólido. Ah, Patrícia, mas eu não sei exemplo disso. Tem exemplo. Qual que é o exemplo? Chuva de granizo. O que eu tenho na chuva de granizo? Eu tenho um monte de vapores que fazem o quê? Resfriam tão rapidamente, tem uma mudança de pressão tão rápida que esses vapores não passam pela forma líquida. Eles já caem na terra na forma o quê? Sólida, na forma de granizo, pedrinha de gelo. Alguns autores, gente, chamam esse processo de ressublimação, mas existem outros que continuam chamando de sublimação, tanto a ida quanto a volta. Aí você vai me falar assim, Patrícia, mas então como que eu vou saber o que é sublimação? Quando está indo ou quando está voltando? Você vai saber, sabe por quê? Existem aqueles processos que ocorrem sob resfriamento, que são aqueles que eu coloquei de roxinho lá na outra folha,
E existem os processos que ocorrem sob aquecimento. Ó, vou colocar nas mesmas cores aqui, porque depois vou mandar esse material para vocês e vocês não vão errar, vocês vão guardar isso direitinho. Então, ó, aqueles que você precisa esquentar para que eles ocorram, ó. A fusão eu preciso esquentar, porque ele derrete. A vaporização eu preciso esquentar para ele poder passar para o estado gasoso. E a sublimação eu também preciso esquentar. Então, sob aquecimento, ocorre a fusão, a vaporização e a sublimação. Todos que estão indo para a direita, preste atenção, todas as setinhas que estão indo para a direita. Agora, as setinhas que estão vindo para a esquerda, que eu coloquei de roxinho aqui, ó, são aqueles processos que ocorrem só se eu resfriar. Então, olha só, são quais? São a condensação, a solidificação e a ressublimação. São todos que estão vindo para a esquerda. Todas as setinhas que estão vindo para a esquerda são processos que ocorrem sob resfriamento. Olha só, são as que estão vindo para cá. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Escuta, abre bem o ouvido agora, ó. A fusão e a solidificação acontecem na mesma temperatura. Como assim, Patrícia? Não estou entendendo. Ó, você vai entender. Se eu falar, por exemplo, no caso da água, você sabe que no nível do mar, a temperatura, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, certo? O ponto de fusão da água é 0. Isso quer dizer que no nível do mar, a água, ó, o gelo, que está na forma sólida, ele derrete a 0 grau, vira líquido, ou se eu pegar a água líquida e levar para o congelador, essa água líquida solidifica também no 0 grau. Então, 0 vale para fusão e vale para solidificação, tá? Depende se você está aquecendo. Então, ó, se eu vou aquecer, o que vai acontecer é a fusão. Se eu estou resfriando, o que vai acontecer é a solidificação. Mas ambos acontecem na mesma temperatura de 0 grau, ok? E a mesma coisa, gente, vale para vaporização e condensação. Olha só, se eu te falar que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius no nível do mar, você vai me falar, bem, a 100 graus o líquido vira gás se eu estiver aquecendo. E a 100 graus o gás vira líquido se eu estiver resfriando. Tá? Então, ó, se eu tiver vapor d'água a 150 graus, ó, tá na forma de gás, 150 graus. Então, eu vou diminuir a temperatura, 140, 130, 120. O que eu tô fazendo? Tô resfriando. Quando chegar no 100, esse gás vai virar o quê? Líquido. Então, quando eu resfrio, se eu estiver resfriando, o que vai acontecer vai ser o quê? A condensação.
Agora, se eu tiver água líquida a 80 graus, aí eu vou aquecer. 85, 90, 95. Quando chegar no 100, o que vai acontecer? A ebulição ou vaporização. Então, isso aqui é muito importante que vocês compreendam, tá? Os valores dos pontos são os mesmos, desses dois e desses dois. Depende de você saber se está aquecendo ou se está resfriando. Isso é muito sério. Combinado? Outra coisa que eu quero falar com vocês hoje ainda é sobre as substâncias e sobre as ocorrências dos fenômenos. Então, precisamos recordar. Existem dois tipos de fenômenos: fenômenos físicos e fenômenos químicos que podem ocorrer. Então, vejam bem. Vocês viram que aqui em cima nós demos o nome de estados físicos, ok? Então, fenômenos físicos, gente, são fenômenos que ocorrem com as coisas, com as substâncias, com as matérias, mas não alteram a sua natureza. Então, por exemplo, eu tenho gelo, esse gelo derreteu, virou água líquida. Gelo, qual que é a fórmula química dele? H2O. Água líquida, qual que é a fórmula química dela? H2O. Mudou a fórmula? Não, não mudou a fórmula. Mudou a substância? Não mudou a substância. Então, a natureza permaneceu inalterada. Mudou apenas o estado físico, tá? Então, fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza das substâncias. Se eles não alteram a natureza das substâncias, quer dizer que eles são fenômenos reversíveis. Então, quer dizer, eu posso pegar o gelo sólido, fazer ele virar líquido? Posso. Posso pegar a água líquida e fazer ela voltar a ser sólida? Posso. Então, o fenômeno é um fenômeno reversível. Ok? Já o fenômeno químico é aquele fenômeno que altera a natureza da substância. Então, quer dizer, houve uma transformação. O que você tinha inicialmente é diferente do que você tem depois da transformação. Então, vou te dar um exemplo. A queima. Toda reação de queima a gente chama de combustão. Essa queima, ela altera a natureza. Pensa num papel, numa folha de papel. Você botou fogo nela, beleza. Ela virou lá um monte de carvãozinho lá, esqueci o nome lá, do papel, de fuligem. Virou lá um monte de fuligem. Você consegue pegar aquela folha de papel queimado, fazer ela voltar a ser uma folha de papel normal? Não, não consegue. Por quê? Porque ela se transformou numa outra substância. Então, os fenômenos químicos são fenômenos irreversíveis. Ok? Quando você pega, por exemplo, uma maçã, você cortou a maçã no meio, comeu a metade, deixou a outra metade em cima da pia. Daí, alguns instantes, você vai lá na pia, aquela metade está preta, que ficou lá em cima. Por quê? Porque ela reagiu com o oxigênio do ar. Ocorreu uma reação que a gente chama de oxidação. Essa reação de oxidação é uma reação química. Ela mudou a natureza. Você consegue pegar essa maçã amarelada, preta,
e fazer voltar ela a ser a maçã que ela era originalmente? Não. Então, trata-se de um fenômeno químico. Ok? Então, olha só. Por hoje eu vou finalizar. Tem alguns exercícios lá no portal que eu estou mandando para vocês fazerem. Façam com carinho. Se vocês quiserem, revejam essa aula. Quem não pôde ver, e vocês sabem que eu gosto muito desse estilo da videoaula gravada. Por quê? Porque ela permite que você assista novamente. Quem ainda não se cadastrou, não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, faz favor de fazer agora. Chama-se Química com a Tia Pati. Depois que essa aula for para vocês, ela vai ficar arquivada lá no meu canal. Então você vai poder assistir ela outras vezes, nas vésperas de prova, você vai ter ela disponível. Então eu gosto muito desse formato, porque a gente mantém contato lá pelo WhatsApp, todas as dúvidas podem ser tiradas. Claro que nós vamos fazer aulas de revisão, isso não tem o menor problema, mas eu gosto muito assim. Espero que vocês tenham gostado também. A aula de hoje não foi novidade para ninguém, é um assunto que vocês já conheciam, mas para a gente ver os novos assuntos que vêm pela frente, precisa de rever alguns conteúdos que são fundamentais, tá? Ativa sua notificação, na hora que a aula for postada, você vai ser avisado e deixa um joinha lá para a tia, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Uma boa semana para todos.